Por que aparece e o que significa? O número 180 está presente em todos os filmes da franquia Premonição. Eu sou o Wes do Cinemania e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde iremos dissecar os segredos mais obscuros de Final Destination. Mas só avisando que certas teorias que eu irei citar aqui não são nada confirmadas ou coisa do tipo, são apenas hipóteses que surgiram de nós fãs da série. E para receber mais vídeos como estes, não deixem de ativar as notificações clicando no sino, e também de compartilhar lá no seu Facebook para que outras pessoas interessadas possam discutir sobre o assunto também. Se possível, avalie e comente o vídeo. Sem mais delongas, vamos adentrar ao mundo sombrio de Premonição e descobrir o que o número 180 tem a ver com seu destino final. 1999. Um momento de comemoração para Alex e seus colegas de classe, os tais que viajariam para Paris em um avião, porém em viagem só de ida. Quando chega sua hora, não tem nada que possa impedir da morte te levar, a não ser que você tenha uma premonição, mas isso vocês já sabem que é quase impossível e a única maneira de escapar não é nada agradável. E até mesmo eu já fiz um vídeo sobre isso. Antes de adentrar ao avião que o levaria para o seu último destino, Alex prevê que o mesmo sofreria um dos acidentes mais horríveis da história. Porém, com a ajuda de sua premonição, ele e mais uns 6 ou 7 saem do mesmo. A questão é que em todos os outros filmes Premonição, o mesmo número do avião, o 180, está presente em várias cenas. Premonição 1. O relógio de Alex muda repentinamente para o 180. A placa em que Carter for atingido no final do filme se chama Mira 81. A morte de Carter se passa 6 meses depois do Alex ter salvado Claire. Supondo que cada mês tem 30 dias, então 6 meses é igual a 180 dias. Premonição 2. Temos algumas referências ao voo 180 na TV e nas falas dos personagens. A placa de sinalização da pista do acidente inicial dizia próximo 180 pés. O lugar que ocorre o acidente com o grupo de sobreviventes da rodovia se chama KM-180. Premonição 3. O número do chaveiro do carrinho que anda sozinho na loja de construção e provoca o acidente de Eren tem uma etiqueta ANETS 081, só que o chaveiro estava de cabeça para baixo formando o número 180. O Andy vê o reflexo do número 081 no espelho do metrô, formando o número 180. Premonição 4. A numeração pode ser vista no pilar de uma das arquibancadas no autódromo, antes do acidente. O número do ônibus que aparece no final do filme é 180. Premonição 5. Rapidamente, o número 180 aparece na TV do ônibus. Sam trabalha no café Mira 81, mesma linha de restaurante cuja placa matara Carter no primeiro filme. O avião que Sam e Molly pegam é o avião 180, que por sinal também é o mesmo do primeiro filme. Mas a questão é por quê? Neste vídeo eu vou propor 2 teorias para vocês e fica por conta da sua pessoa decidir se faz sentido ou não. Vamos à primeira. Lembre-se do avião. Alex foi o protagonista do primeiro filme da franquia. Em 2000, era pouco provável que eles tenham imaginado que Premonição iria se tornar uma franquia tão longa, com 5 filmes. O 180 no começo poderia ter significado apenas o número do voo que iria explodir, e nunca deve ter passado pela cabeça dos roteiristas um código Morse. Alguns anos depois, visto o sucesso do primeiro filme, o segundo foi lançado. Neste, o acidente principal se passa em uma rodovia de numeração 23. No Premonição 2, a ordem cronológica do filme está correta, então o segundo se passa depois do primeiro. Seja lá por qual for o motivo, os personagens principais têm premonições que os livram da morte. Então vamos usar o exemplo de Wendy no terceiro filme. Logo depois do acidente principal na montanha-russa e da morte de Ashley e Ashlyn, a garota começa a ficar paranoica, buscando respostas para toda aquela situação. No velório das garotas, o Andy leva consigo variadas fotos de acidentes e conta alguns casos de outras pessoas que tiveram a premonição. E lógico que a mais famosa delas seria a do voo 180. Então a lógica seria, se você em algum local ou em alguma situação observa o número 180 em uma parede, placa, seja lá onde for, tenha certeza de que algo muito ruim está prestes a acontecer. O 180 não passaria de um aviso sobre o que viria a seguir. Na maioria dos filmes, o número aparece variadas vezes, antes mesmo do acidente principal, ou seja, o 180 avisa sobre a morte. Para entender tudo, precisamos conhecer a fundo o sinistro William Bloodworth. Esse agente funerário sabe demais sobre a morte. Por quê e como, eu explico no meu vídeo anterior, dá uma olhada lá. Mas a sua presença sugere que alguma coisa aconteceu com ele, que não é mostrado nos longas. Ainda mais porque em Premonição 5 o próprio diz, eu já vi isto acontecer antes. E como esse último filme, sua história se passa antes do primeiro, não tem outro jeito a não ser pensar que existe muito mais sobre a morte e sobre o William do que o filme mostra. E não, essa cena não foi um erro como muitos pensam.
o que nos leva a imaginar que o número 180 existiria desde os tempos mais antigos, como forma de premonição. A vida interrompida. O número 360 é um ciclo perfeito. Isso está na matemática, física e no cotidiano. Na franquia de filmes, poderia significar que é uma vida completa, onde a pessoa vai morrer quando estiver velha e de morte natural. A metade de 360 é 180, ou seja, é uma vida interrompida pela metade. Seria esse o grande segredo do número? 180 dividido por 3 dá 60, 60, 60. Tirando zero, forma o famoso 666. Inclusive, o número 6 também é visto em partes do filme, principalmente em Premonição 3, como no portão em que o Andy e Kevin embarcaram na montanha-russa, o número do carro que provoca o acidente no autódromo em Premonição 4, ou o número do portão de embarque de Sam em Premonição 5. Não sei se vocês conseguiram acompanhar a minha linha de paranoia, ou melhor, raciocínio, mas o fato é que, como diz Eren em Premonição 3, a morte é complicada de se entender. Não estou dizendo que essa teoria é a certa, mas é uma ideia levantada que se encaixa perfeitamente na franquia. O fato é que talvez nós nunca saberemos o que faz com que a morte escolha suas vítimas e muito menos saber qual é o real significado dos números 180 e 6. Para alguns, o 23 também. Quem realmente é William Bloodworth também será um mistério que não será respondido tão cedo. Mas se um dia tentarem responder isso, que seja interessante e muito inteligente, porque o público não vai aceitar menos que isso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no gostei, favorite e também deixe seu comentário sobre a sua teoria. Também não deixe de indicar outras teorias que podemos comentar sobre esse filme. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Eu sou o Wes do Cinemania. Até a próxima.